O que você faria quando o mundo que construiu desmorona em um único instante? Eu sou Elias, um velho de 80 e poucos anos, e hoje, nesta tarde abafada que pesa como chumbo sobre o sertão, fui abandonado pelos meus próprios filhos, no mesmo alpendre onde os vi crescer. Sente-se comigo, escute esta história que começou não agora, mas há muito tempo, e aproveite para se inscrever e continuar ouvindo as verdades que o tempo insiste em apagar. Prometo que não irá se arrepender de cada segundo. Minha casa, um rancho simples de taipa e telhado de palha, antes um refúgio de risadas e de pão fresco, agora parece uma cova fria. O cheiro de terra molhada pela chuva recente, misturado ao mofo das memórias, intensifica a sensação de desolação. No ar, paira o silêncio pesado do abandono, quebrado apenas pelo coachar distante de um sapo e pelo farfalhar das folhas secas trazidas pelo vento. A cadeira de balanço onde tantas vezes ninaram seus filhos, agora range vazia, um espectro do passado feliz. O sol já declinava, pintando o céu de um laranja cansado quando a caminhonete de meu filho, a mesma que me prometeu dias de sossego, parou na entrada. Esperava um abraço, um sorriso, talvez um neto. Em vez disso, vi os olhos endurecidos de João e a expressão fria de Maria, minha filha, que mal me olhava. Eles desceram apressados, com a pressa de quem cumpre uma obrigação indesejada, trazendo consigo o peso gélido de uma decisão já tomada, sem espaço para qualquer negociação ou afeto. João, com a voz que eu outrora conhecia como a de um menino sonhador, mas agora áspera, e sem qualquer traço de ternura, proferiu as palavras que me rasgaram a alma como um facão cego. Pai, não dá mais. Você está velho, doente e não podemos cuidar de você. Já conversamos com o asilo na cidade. Eles vêm te buscar amanhã cedo. Cada sílaba era um golpe, uma negação de toda uma vida dedicada, um atestado de minha irrelevância, proferido sem um pingo de remorso ou consideração. Maria, sempre a mais doce, a que me prometeu que jamais me deixaria, apenas acenou com a cabeça, os olhos baixos, incapaz de me encarar, mas sua mudez era ainda mais cruel que a voz de João. É o melhor para todos, pai, sussurrou, e em seu tom havia uma covardia que me feriu mais fundo que qualquer grito. A ausência de um abraço, de um toque sequer, transformou aquele alpendre em um palco de execução, onde minha vida, como a conhecia, estava sendo brutalmente encerrada sem apelação. Um frio gélido subiu pela minha espinha, mais intenso que qualquer brisa noturna do sertão. Não era raiva, era um vazio dilacerante, um choque que paralisou cada músculo do meu corpo. A dor da rejeição, a sensação de ser um fardo descartável após tantos anos de labuta e amor, me sufocava. Senti meus olhos marejarem, mas as lágrimas não vieram, presas por um nó de indignidade e espanto, como se o próprio corpo se recusasse a chorar por tamanha crueldade e ingratidão. Naquele instante, sob o olhar indiferente de meus filhos e o céu que escurecia, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. A casa, o lar, as memórias, tudo se tornou uma miragem distante. Aquele era o ponto de virada, o abismo para o qual fui empurrado, onde a única coisa que restava era a dignidade de suportar a dor, e talvez, encontrar um novo propósito, uma nova forma de existir, mesmo que fragmentado e abandonado, em um mundo que me virou as costas sem piedade. Minha vida começou sob o sol cruel do sertão, em um tempo onde a terra era mais dura que o destino de muitos homens, e a chuva, uma promessa distante. Eu era apenas um menino quando aprendi o peso da enxada e o valor de cada gota de água crescendo em uma tapera de barro, onde a fome era uma visita constante e a esperança, um luxo que poucos podiam se dar ao luxo de cultivar em seus corações. Os dias se arrastavam em um ciclo implacável de trabalho árduo e poucas recompensas, mas havia uma chama, um desejo inabalável de construir algo mais, de romper com a sina de meus antepassados, que sempre se curvaram à vontade dos coronéis e à impiedade da natureza. Foi sob a sombra de um juazeiro, em uma tarde onde o vento trazia o cheiro da floração e a promessa de um breve alívio, que meus olhos cruzaram com os de Sofia. Ela era um raio de sol, em um mundo cinzento, com um sorriso que desarmava a aridez do meu espírito e uma força silenciosa que se igualava à resiliência da caatinga.
Sofia trazia consigo a doçura do Açucena e a coragem de quem enfrentava a vida com a dignidade dos simples, e naquele instante, senti que o sertão, em sua vastidão impiedosa, havia me presenteado com o tesouro mais valioso, um amor que prometia florescer mesmo em meio à escassez. Nosso casamento foi singelo, sem as pompas dos ricos, mas repleto da genuína alegria de duas almas que se encontravam sob a bênção do céu e da terra. A celebração foi à base de cuscuz e café forte, com a melodia de uma sanfona velha embalando nossos primeiros passos juntos, sob o olhar atento dos poucos vizinhos e o brilho das estrelas sertanejas. Dali em diante, cada tijolo da nossa pequena casa, cada semente plantada na terra seca, era um testemunho do nosso amor e da nossa inabalável fé em um futuro que, embora incerto, seria construído com nossas próprias mãos, dia após dia, gota a gota de suor. Quando João chegou, um pequeno pacotinho de vida e esperança, o mundo ganhou novas cores e um propósito ainda mais profundo. Lembro-me do seu primeiro choro, um som que ecoou em meu peito como a mais bela canção, transformando a dureza da vida em uma doçura jamais sentida. Aquele menino com seus olhos curiosos e seus pequenos dedos que se agarravam aos meus, era a personificação de todos os meus sonhos mais secretos, a razão para redobrar meus esforços, para enfrentar o sol inclemente e a terra ingrata com uma energia renovada, impulsionada pelo amor incondicional que brotava em meu coração. As manhãs começavam antes do sol com o cheiro forte de café e o canto dos pássaros, e terminavam sob o manto estrelado, com os músculos exaustos, mas a alma repleta de um contentamento simples. Eu arava a terra, cortava a lenha, consertava cercas, e cada calo em minhas mãos era uma medalha de honra, um tributo à minha família. Sofia, ao meu lado, tecia redes, plantava na horta e cuidava da casa com uma dedicação incansável, e juntos, enfrentávamos as agruras do sertão, transformando a escassez em suficiência, sempre com a certeza de que o amor e a união eram a nossa maior fortuna e o nosso escudo mais resistente. Anos depois, a chegada de Maria trouxe mais luz e delicadeza para o nosso lar. Ela era a flor mais rara do sertão, com seus cabelos cacheados e seu riso cristalino que preenchia cada canto da casa com uma melodia própria. Com 2 filhos, a responsabilidade crescia, mas também a alegria e o sentido da nossa existência. Ver João e Maria brincando sob o juazeiro, suas vozes inocentes se misturando ao vento, era a recompensa por todo o sacrifício, a certeza de que estávamos construindo não apenas uma família, mas um legado de amor e perseverança, um refúgio de afeto em meio à aspereza do mundo. Lembro-me das noites em que Sofia e eu, sentados no alpendre sob o brilho da lua cheia, fazíamos planos e promessas. Prometi a ela que nossos filhos jamais sentiriam a fome que nós sentimos, que teriam um pedaço de chão para chamar de seu, e que o estudo seria a porta para um futuro mais próspero, longe das amarras do coronelismo. Cada palavra era um juramento, selado com um olhar de cumplicidade e um toque suave das mãos calejadas, reforçando o pacto de amor e dedicação que nos unia. Um compromisso inquebrável com o bem-estar e a felicidade dos nossos pequenos herdeiros. Mas a vida no sertão é uma dança cruel entre a esperança e a perda, e a doença, como um ladrão silencioso, roubou-me Sofia. Seus olhos, antes tão cheios de vida, foram se apagando lentamente, enquanto a febre consumia suas forças, deixando em seu lugar um vazio que parecia engolir o próprio sol. A dor da sua partida foi um golpe que me dobrou ao meio, um luto que se estendeu por anos, tingindo de cinza cada lembrança, cada canto da casa, cada risada dos meus filhos, que agora carregavam a cicatriz da ausência materna, um fardo pesado demais para corações tão jovens. Naquele período de luto e de isolação, precisei encontrar forças onde parecia não haver mais nada, para ser pai e mãe para João e Maria. Cada choro, cada pergunta inocente sobre a mãe, era uma facada em minha alma, mas também um lembrete de que eu não podia sucumbir. Levantei a cabeça, enxuguei as lágrimas em segredo, e me dediquei a eles com uma ferocidade protetora, transformando a dor em combustível, prometendo a mim mesmo que o legado de Sofia seria honrado através do amor e da educação que eu daria aos nossos filhos. Custasse o que custasse, enfrentasse eu o que enfrentasse. João, meu primogênito, herdou a teimosia e a força do pai, mas também a sensibilidade da mãe.
Lembro-me de ensiná-lo a arar a terra, suas pequenas mãos segurando o cabo do arado com determinação, mesmo quando o suor escorria em seu rosto. Eu o via crescer, um homem em formação, e em cada conselho, em cada bronca, havia a esperança de moldar um caráter justo e trabalhador, alguém que honraria suas raízes e construiria seu próprio caminho, sem esquecer os sacrifícios que o trouxeram até ali, mantendo viva a memória e os valores que tanto prezávamos em nossa família. Maria, minha doce Maria, era a ternura em pessoa, um bálsamo para minha alma ferida. Recordo-me de suas canções infantis, de como ela me abraçava apertado quando eu voltava exausto do campo, e de suas perguntas curiosas sobre o mundo. Eu a ninar em meus braços, contava histórias sob o luar, e em seus olhos inocentes, via a promessa de um futuro mais gentil. Ela era a lembrança viva de Sofia, um elo com a doçura que se fora, e eu me esforçava para protegê-la das asperezas da vida, para que sua alma permanecesse tão pura e luminosa quanto as estrelas do sertão, sem as marcas cruéis que a vida nos impôs. Quantas vezes me privei do pão, da roupa nova, de um pequeno conforto, para que eles tivessem o necessário, e um pouco mais. Meus sapatos furados e minhas roupas remendadas eram o testemunho silencioso de uma vida dedicada aos filhos. Trabalhava de sol a sol, vendia o pouco que plantava, aceitava qualquer serviço, apenas para garantir que a mesa tivesse comida e que eles pudessem ir à escola, mesmo que fosse em um banco improvisado sob a sombra de uma mangueira. Aqueles sacrifícios, muitas vezes invisíveis aos olhos deles, eram a expressão mais pura do meu amor, um amor que não pedia nada em troca, apenas a felicidade deles. As festas de aniversário eram eventos modestos, mas repletos de significado. Lembro-me do bolo de fubá com cobertura de rapadura, as velas improvisadas, e os olhos brilhantes de João e Maria ao receberem um brinquedo de madeira esculpido por minhas próprias mãos. Não havia luxo, mas havia risadas sinceras, abraços apertados e a certeza de que, naquele dia, a alegria era soberana em nosso pequeno rancho. Aqueles momentos simples, gravados em minha memória com a nitidez de uma fotografia antiga, eram a prova de que a felicidade não residia na riqueza material, mas na união e no afeto que compartilhávamos, construindo memórias preciosas. A educação era meu maior investimento neles. Eu os incentivava a ler, a sonhar, a questionar. Embora a escola fosse precária e distante, eu os levava e buscava, sob sol ou chuva, sabendo que cada letra aprendida, cada número decifrado, era um passo em direção à liberdade. Queria que tivessem as ferramentas para não serem explorados, para que pudessem escolher seus próprios caminhos, longe da servidão à terra e aos poderosos, para que pudessem construir uma vida plena, diferente da minha, que sempre foi marcada pelo trabalho braçal e pela falta de oportunidades, um ciclo que eu desejava romper. Sonhava em vê-los formados, com suas famílias, prosperando em suas escolhas, talvez na cidade, onde as oportunidades eram maiores. Imaginava João, um homem justo e respeitado, e Maria, uma mulher feliz e realizada, rodeada de amor. Essas imagens eram um motor que me impulsionava a continuar, a suportar as dores do corpo e as feridas da alma, a acreditar que todo o suor derramado e cada renúncia valeriam a pena no final, que veria neles o fruto bendito de uma vida inteira dedicada, um futuro que me encheria de orgulho e gratidão, e que senha. As estações se revezavam no sertão, mas a brisa que antes trazia o cheiro de flor de maracujá e promessas de colheita, passou a soprar um frio estranho sobre meu alpendre, um presságio de mudanças dolorosas. Os passos de João e Maria em minha casa, antes firmes e cheios de alegria, foram se tornando mais apressados, como quem cumpre uma obrigação e anseia pela partida, deixando para trás um rastro de silêncio e uma sensação amarga de que algo fundamental havia se perdido no caminho. As visitas de João, meu primogênito, tornaram-se mais curtas, cronometradas por um relógio invisível que parecia ditar a urgência de sua vida fora dali, longe de mim e das memórias que ele antes tanto prezava. Seus olhos, que outrora buscavam meu conselho e minha aprovação, agora desviavam-se fixos em um ponto distante, como se a própria casa fosse um fardo, uma prisão de deveres dos quais ele ansiava por se libertar, sem o embaraço da minha presença. Maria, minha caçula, a flor mais delicada que criei, começou a ligar menos, e suas chamadas, quando vinham, eram rápidas, repletas de desculpas vagas sobre a correria da cidade e os compromissos inadiáveis que a impediam de vir.
Eu ouvia em sua voz um tom que não reconhecia, uma distância velada, como se as palavras de amor e carinho que antes trocávamos tivessem sido substituídas por um roteiro ensaiado de obrigações mínimas, sem a alma que as preenchia. Foi então que as figuras dos genros e noras começaram a se desenhar com mais nitidez na tela da minha solidão, cada um trazendo sua própria sombra para a tênue luz de minha família. Clara, a esposa de João, com seus olhos sempre atentos ao relógio de pulso, fazia questão de apressar cada despedida, seus gestos impacientes e seu olhar crítico sobre a simplicidade de meu rancho. Como se cada peça de mobiliário fosse um atestado de atraso e um fardo para a modernidade que ela representava. Ricardo, o marido de Maria, um homem de fala mansa mas de um silêncio cortante, demonstrava sua desaprovação com pequenos gestos de desdém, um suspiro disfarçado, um olhar que evitava o meu, fazendo-me sentir como um estorvo, uma peça antiga e empoeirada em um lar que ele imaginava mais elegante e funcional. A presença deles era um lembrete constante de que eu já não pertencia àquele novo mundo que meus filhos estavam construindo, um mundo onde não havia espaço para o passado. Aquele ano, meu aniversário de 80 e poucos anos, que eu esperava celebrar com a casa cheia, passou quase em branco, marcado apenas por uma ligação rápida de João e um cartão genérico de Maria, sem a caligrafia que eu tanto conhecia. Preparei o bolo de fubá, acendi as velas, mas a mesa permaneceu vazia, a ausência deles um peso maior que qualquer presente que pudessem ter trazido, uma ferida que se abria lentamente, revelando a frieza de um abandono sutil. Os feriados de Natal e Ano Novo, antes sinônimos de fartura e reencontro, tornaram-se datas de introspecção e melancolia, pois as desculpas para a ausência se acumulavam, uma após a outra, cada vez mais esfarrapadas e menos convincentes. As promessas de "na próxima, com certeza", eram como ecos vazios no silêncio do meu alpendre, enquanto eu observava o sol se pôr, tingindo o céu de esperanças desfeitas, e uma solidão que se aprofundava a cada dia que passava. Os netos, antes a alegria de minha vida, os pequenos raios de sol que iluminavam meu rancho com suas risadas e brincadeiras, pararam de vir. As desculpas eram sempre as mesmas: muita lição, estão doentes, compromissos na cidade. Eu sentia falta de seus abraços apertados, de seus desenhos coloridos pregados na parede. E a ausência de seus passos miúdos era um vazio que me corroía por dentro, um lembrete cruel de que os laços de sangue estavam se desfazendo. Minha cadeira de balanço, onde tantas vezes os ninara e contei histórias de assombração e bravura, agora rangia sozinha, um fantasma de momentos felizes que jamais se repetiriam, enquanto eu olhava para o caminho de terra batida, esperando por um carro que nunca chegava. O silêncio da casa, antes um refúgio de paz, transformou-se em um fardo pesado, um lembrete constante da ausência daqueles que um dia preencheram cada canto com vida e alegria. Lembro-me de uma tarde, em que tentei conversar com João sobre minhas memórias, sobre a história de nossa família, mas ele me cortou com um gesto impaciente, murmurando algo sobre coisas do passado que não importam mais. Naquele instante, senti que não apenas minhas palavras, mas minha própria existência, estava sendo apagada, relegada a um canto esquecido, sem valor ou significado, um mero eco de um tempo que eles desejavam ardentemente esquecer. As panelas no fogo, antes repletas do cheiro de feijão e carne de sol, agora cozinhava apenas para mim, e as cadeiras vazias à mesa, em cada refeição, eram como testemunhas silenciosas de um abandono gradual, mas implacável. Eu preparava a comida com o mesmo carinho de sempre, na esperança de que algum dia eles voltassem a compartilhar aquele pão, mas o alimento esfriava, assim como a esperança em meu coração, deixando um gosto amargo em minha boca. Minhas tentativas de oferecer conselhos sobre a plantação, sobre o clima, sobre a vida, eram recebidas com um sorriso condescendente ou um suspiro de impaciência, como se minhas palavras fossem as divagações de um velho caduco, sem qualquer sabedoria a oferecer. A experiência de uma vida inteira de lida com a terra e com os homens era descartada com desdém, e eu comecei a sentir-me inútil, um espectador mudo da minha própria existência. Em uma das raras visitas de Maria, tentei abraçá-la, como fazia quando ela era criança, mas seu corpo se enrijeceu, e o abraço foi breve e desajeitado, um gesto protocolar, desprovido do calor e da ternura que eu tanto ansiava. Seus olhos, antes tão expressivos, agora pareciam esconder um segredo,
uma decisão já tomada, e eu senti um arrepio gélido percorrer minha espinha, a premonição de um adeus iminente, de uma despedida sem palavras. A casa, meu santuário, tornou-se um palco onde eu era um ator invisível, observando meus filhos e seus cônjuges conversarem em sussurros, suas risadas e cochichos sobre assuntos que me excluíam, criando uma barreira intransponível entre nós. Eu sentia que eles falavam sobre mim, sobre meu futuro, como se eu não estivesse ali, como se minha presença fosse apenas um incômodo, um problema a ser resolvido, uma sombra indesejada que pairava sobre suas vidas. Certa vez ouvi Clara a nora, comentando com João sobre o trabalho que eu dava, a demanda que eu representava, com uma voz que mal se esforçava para ser discreta. Aquelas palavras, como pedras atiradas, atingiram-me em cheio, revelando a fria verdade. Eu não era mais o pai amado, o patriarca respeitado, mas um fardo, um estorvo, uma despesa a ser calculada, e, se possível, eliminada da equação de suas vidas modernas e ocupadas, sem qualquer remorso. As conversas sobre lugares melhores para idosos, sobre cuidados especializados, e a impossibilidade de conciliar, começaram a surgir, primeiro, como sugestões veladas, depois como argumentos bem elaborados, sempre com um tom de falsa preocupação, que me feria mais do que a honestidade de um abandono franco. Eu ouvia, em silêncio, cada palavra, cada frase cuidadosamente construída para justificar o injustificável, para aliviar a culpa que, eu sabia, eles deveriam sentir. Eu via em seus olhos a decisão já tomada, a conveniência disfarçada de cuidado, e a cada nova justificativa, a cada argumento sobre meu bem-estar, sentia meu coração encolher, transformando-se em uma pedra fria, pesada e inerte. Aqueles que eu criei, que eu amei, por quem me sacrifiquei, estavam me descartando como um objeto velho e sem valor, sem sequer me dar a chance de lutar, de argumentar, de expressar a dor dilacerante que me consumia por dentro. A verdade, crua e brutal, desvelou-se diante de mim com a clareza de um raio em noite escura. Eu havia me tornado um obstáculo à sua liberdade, um peso em suas carreiras, uma mancha em suas vidas cuidadosamente planejadas. Eles não me viam mais como o pai que os amava incondicionalmente, mas como a responsabilidade que precisavam urgentemente remover, um impedimento para o futuro que eles desejavam construir, sem a presença incômoda de um passado que insistia em permanecer. Naquele ponto de virada, sob o sol implacável do sertão, compreendi que a traição não era um evento súbito, mas uma erosão lenta e dolorosa, um rio que secava gota a gota, levando consigo não apenas a água, mas a própria vida do leito. Minha alma, antes resiliente como a caatinga, sentia o peso esmagador da desilusão, a amarga certeza de que o amor que eu oferecera fora esmigalhado e jogado ao vento, como poeira sem importância. Esta história, que agora se revela a vocês, caros ouvintes, é um espelho da fragilidade dos laços humanos, um grito silencioso que ecoa no coração de tantos. Perguntem-se, o que realmente construímos ao longo da vida? O que resta quando o alicerce mais sagrado, a família, se desfaz em pó? Reflitam sobre cada palavra, cada dor sentida, e se esta narrativa tocou sua alma, inscrevam-se para não perderem os próximos capítulos e compartilhem para que a memória de Elias não se apague. O silêncio que se instalou no alpendre, após a partida apressada da caminhonete de meus filhos, era mais ensurdecedor que qualquer grito de desespero. Ele não trazia a paz do sertão, mas o eco gélido de uma traição profunda, um abandono que rasgava a alma de um pai que dedicou a vida inteira àqueles que agora o descartavam como um fardo inútil, sem qualquer vestígio de remorso em seus olhos ou em suas atitudes apressadas. Mas sob a pele enrugada e os olhos marejados, uma chama antiga forjada na lida e na astúcia da terra, começava a arder com uma intensidade que ninguém poderia prever. Eles me viam como um velho fraco, um peso morto, um estorvo a ser removido, mas esqueciam que o sertão ensina mais do que a dor e a escassez. Ele ensina a paciência inabalável, a observação minuciosa e a capacidade de guardar segredos profundos, como as águas escondidas no leito de um rio seco, esperando o momento certo para brotar. Desde os primeiros sinais de suas ambições desmedidas, dos olhares de desdém de meus genros e noras, senti que o amor puro que lhes dei se transformava em uma moeda de troca,
um fardo pesado em suas vidas modernas e aceleradas. A semente da desconfiança germinou silenciosamente em meu peito quando percebi que o futuro deles não me incluía, mas me via como um obstáculo a ser transposto, ou melhor, removido sem piedade. Foi ao lado de Sofia, sob o mesmo juazeiro onde nos prometemos um amor eterno e um futuro juntos, que a ideia de um porto seguro nasceu em minha mente. Não para mim, mas para a essência da nossa família, para o que restaria de nós se o mundo virasse as costas e a ingratidão tomasse conta. Eu jurei a ela que jamais permitiria que nossos filhos perdessem a dignidade, mas também que não seríamos esmagados pela crueldade da vida ou pela indiferença alheia. Aquele segredo então não era um ato de desconfiança mesquinha, mas de pura precaução e um profundo amor, uma promessa silenciosa à memória de minha amada Sofia. Era garantia de que, mesmo na pior das secas da alma, haveria uma fonte oculta, um refúgio, não para me enriquecer, mas para proteger o que restava do meu legado, e paradoxalmente, para lhes dar uma lição sobre o verdadeiro valor das coisas, algo que eles haviam esquecido em sua busca cega por conveniência e conforto. Não se tratava de um tesouro enterrado ou de joias escondidas em alguma gruta misteriosa, mas de algo muito mais valioso e fundamental no sertão: terra. Um pedaço de chão que ninguém dava valor, esquecido e isolado, além das cercas que delimitavam minha pequena propriedade, um lugar que os olhos gananciosos de meus filhos nunca se dignaram a observar com a devida atenção e perspicácia, sempre buscando o que era visível e imediato. O documento, uma escritura antiga e amarelada pelo tempo, repousava não em um cofre luxuoso, mas no fundo de uma caixa de madeira de jacarandá, sob as tábuas soltas do assoalho, bem abaixo da minha cadeira de balanço. O mesmo lugar onde eu ninar meus filhos, contei histórias e onde, agora, eles me condenavam à solidão, um esconderijo que parecia zombar da superficialidade de suas buscas e da cegueira de suas ambições materialistas. Aquele pequeno pedaço de terra, árido e esquecido aos olhos de todos, eu o comprei com o suor de anos de trabalho extra, vendendo o pouco que sobrava das colheitas, fazendo bicos na cidade e economizando cada tostão com uma disciplina férrea. Ninguém sabia, ninguém precisava saber. Enquanto eles sonhavam com carros e casas na cidade, eu investia na raiz, no que realmente dava vida e sustentação, cultivando um segredo que floresceria no tempo certo. A verdadeira fortuna daquela terra não estava na sua superfície castigada pelo sol inclemente, mas nas profundezas silenciosas e misteriosas do solo. Anos antes, cavando um poço para buscar água para meu gado durante uma seca implacável, descobri um lençol freático abundante, uma veia de água pura e inesgotável, um milagre que transformou aquele chão esquecido em um oásis cobiçado por qualquer latifundiário da região. O valor daquela propriedade, com sua fonte perene e suas terras agora férteis, ultrapassava em muito a pequena herança que eles esperavam receber da casa principal, o rancho que me abandonaram. Calculado por um velho amigo agrimensor, o pedaço de terra valia facilmente 500 contos de réis, uma quantia absurda para os padrões do sertão, capaz de comprar fazendas inteiras e garantir o futuro de muitas gerações, se bem administrada. Eles me viam apenas como o velho pai que lhes servia de lastro, um rústico sem grandes ambições, que passava os dias na cadeira de balanço, alheio aos grandes negócios da cidade. Nunca imaginaram que, enquanto eles buscavam fortunas em promessas vazias e bens efêmeros, eu, o caducado e inútil, construía silenciosamente um patrimônio inestimável, sob seus narizes, com a sabedoria da terra e a paciência do tempo, que eles jamais tiveram. Minha sabedoria não vinha dos livros ou das grandes cidades, mas do cheiro da chuva, do canto do vento no juazeiro, da observação atenta do sertão e da natureza humana em sua complexidade. Eu conhecia a ganância, a superficialidade e a ingratidão, e sabia que, um dia, a verdade se revelaria. O tempo, meu grande mestre, me ensinou que a verdadeira força reside naquilo que não se ostenta, no poder silencioso dos atos e das escolhas feitas com propósito. Naquele instante de abandono, enquanto sentia a dor da rejeição me consumir lentamente, a lembrança daquele segredo não me trouxe consolo imediato, mas uma clareza avassaladora e um senso de propósito renovado. A vítima passiva que eles viam em mim começava a se dissolver, dando lugar ao estrategista, ao patriarca que, mesmo envelhecido e fragilizado, ainda detinha as rédeas de seu próprio destino, e talvez, do futuro deles também.
Não se tratava de uma vingança mesquinha ou de um desejo de retribuição por feridas passadas, mas de uma busca implacável pela dignidade roubada. O segredo seria a ferramenta não para ferir, mas para expor a cegueira deles, para forçá-los a encarar a verdade sobre suas escolhas e a desvalorização de um amor incondicional. Eu usaria minha astúcia para mostrar-lhes o valor que eles haviam pisoteado e ignorado por tanto tempo. Eles, que se sentiam vitoriosos em sua decisão de me descartar como um objeto velho e sem utilidade, logo descobririam que a verdadeira riqueza não estava naquilo que podiam ver e tocar, mas naquilo que fora construído com suor, sacrifício, e um amor que eles jamais compreenderam em sua plenitude. A balança da justiça, antes pesada para o lado da ingratidão e da conveniência, começaria a pender lentamente para a sabedoria do velho Elias. A revelação viria, não com a fúria de um trovão destruidor, mas com a quietude perturbadora de uma nascente que brota em meio à seca, inundando a aridez com uma verdade inegável e poderosa. As palavras, cuidadosamente escolhidas e carregadas de anos de observação, seriam mais afiadas que qualquer facão, mais impactantes que qualquer grito, desmantelando a falsa segurança em que eles se apoiavam e expondo suas frágeis construções. Elias, sentado em sua cadeira de balanço no alpendre, não mais com o olhar perdido e distante mas com os olhos fixos no horizonte avermelhado, via não o fim de sua jornada mas o início de um novo e desafiador capítulo. Uma faísca de determinação brilhava em seu olhar, a promessa silenciosa de que a velhice não era fraqueza, mas a fonte de uma força inesperada e estratégica, capaz de mover montanhas de ingratidão. O mundo pensava que me havia vencido, que me havia encurralado em um canto escuro de abandono, mas o sertão ensina que até a menor semente guarda em si a força de uma floresta inteira, pronta para brotar. Meus filhos aprenderiam, da forma mais dura, que a maior fortuna de um homem não se mede em terras visíveis ou em bens materiais, mas na sabedoria oculta e na dignidade que se recusa a morrer, mesmo diante do abandono mais cruel e injusto. O silêncio que se instalou no alpendre, após a partida apressada da caminhonete de meus filhos, não trouxe desespero, mas uma clareza cortante. A dor do abandono, antes um nó na garganta, transformou-se em uma chama fria de determinação, iluminando um caminho que eu, Elias, havia traçado há muito tempo. Aquele pedaço de terra, meu segredo mais bem guardado, seria agora o alicerce da minha própria paz, a garantia de que a dignidade que me tentaram roubar permaneceria intocada. Com mãos trêmulas, mas firmes, retirei a velha escritura amarelada de seu esconderijo sob as tábuas do assoalho, o mesmo local onde tantas memórias de afeto e sacrifício repousavam. Não havia hesitação em meu coração, apenas a certeza de que o tempo de esperar por um reconhecimento que nunca viria havia chegado ao fim. Era o momento de agir, de transformar a invisibilidade daquele bem em um futuro de autonomia e serenidade, longe dos olhares julgadores e da ingratidão. A venda daquela terra, agora valorizada pela nascente inesgotável que eu havia descoberto e mantido em segredo por décadas, proporcionaria a segurança financeira para meus últimos anos. Eu me retiraria para um pequeno recanto, talvez em um vilarejo distante, onde os nomes de João e Maria seriam apenas ecos longínquos, onde minha presença não seria um fardo em meu passado, uma história a ser contada apenas se eu assim desejasse, sem a necessidade de aprovação alheia. Minha decisão se estenderia a uma revisão cuidadosa e irrevogável de meu testamento. O rancho com suas paredes de taipa e telhado de palha, que um dia foi o berço de uma família, e os poucos bens que ainda possuía, seriam destinados à comunidade, talvez para a pequena igreja local ou para as famílias mais necessitadas do sertão. Um gesto de amor e solidariedade que meus filhos jamais compreenderam em sua busca por conveniência e conforto material. A maior herança que lhes deixei foi o suor da minha vida, o exemplo de trabalho árduo e o amor incondicional, valores que eles, em sua cegueira, desprezaram. Agora, a riqueza material que tanto cobiçavam sem sequer saber de sua existência, seria a ferramenta para minha própria liberdade, uma lição silenciosa de que a verdadeira fortuna de um homem não se mede em hectares ou em notas, mas na integridade e no respeito que ele cultiva por si mesmo. Com a alma serena contemplei o sol poente que tingia o sertão de tons de ouro e esperança. Aquele abandono que parecia o fim revelou-se um novo começo,
um despertar para a força que reside na capacidade de se reerguer e de se redefinir, mesmo na velhice. Minha dignidade, forjada em anos de sacrifício e resiliência, permanecia intacta, um farol a guiar meus últimos passos, provando que o valor de uma vida não se apaga pela ingratidão alheia, mas se reafirma na própria essência. Minha história, meus caros, é um lembrete pungente de que a vida, mesmo em seus crepúsculos, guarda a força da reinvenção. Eu, Elias, não busco vingança, mas a paz de quem sabe que o amor não pode ser imposto, apenas oferecido, e a dignidade, jamais negociada. Que este relato sirva de semente em vossas almas, inspirando a valorização dos laços verdadeiros, e a busca incessante por vossa própria verdade. Se esta jornada ressoou em seu coração, deixe um comentário, inscreva-se para mais narrativas de vida, e compartilhe esta mensagem para que a sabedoria do sertão nunca se perca no tempo.